Chegou todo mundo junto mesmo dessa vez. Todo mundo junto ao mesmo tempo. Muito bom. Então vamos começar. Estamos gravando, a gente vai começar esse nosso encerramento do nosso ano de 2021. Um ano inteiro estudando aqui pela telinha. Esse grupo, que na verdade são dois grupos, o grupo da manhã e o grupo da tarde, são dois grupos de estudo sobre motricidade livre, um grupo de estudo permanentes. E nós trabalhamos muito esse ano. Trabalhamos muito, não só nas quintas-feiras, mas durante a semana. A gente trabalhava mais durante a semana do que nas quintas-feiras, porque na quinta-feira a gente trazia tudo aquilo que a gente tinha elaborado durante todas as nossas vivências diárias. Eu acho que o estudo ele vai suportar aquilo que a gente vive, e aquilo que a gente vive vai dar sentido para aquilo que a gente estuda, para aquilo que a gente trabalha. A gente vai trabalhar hoje com um texto da Miriam Haas como gatilho para a gente poder começar. E a gente vai juntar um pouco tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente estudou, todos os textos sobre motricidade livre e também sobre outros temas ligados ao corpo, ligados à percepção, ligados às sensações que nós trabalhamos esse ano. Tudo aquilo que ficou, a gente vai tentar abordar hoje a partir de uma pequena proposição, a partir de uma linha aqui que a gente vai construir juntos. Nós começamos a estudar esse livro, que é o Mover-se em Liberdade. Estamos ainda no comecinho e vamos continuar com ele, mas também o que nós já estudamos no Mover-se em Liberdade também vai nos dar apoio para essa nossa conversa de hoje. Eu vou convidar, antes da gente começar a nossa discussão, vou convidar vocês para a gente ler o comecinho do texto da Miriam Haas, só para a gente chegar. Eu vou começar lendo, depois quem quiser pode continuar aqui. Mover-se livremente desde os primeiros anos. O conceito da motricidade livre é atualmente conhecido pela maior parte dos profissionais que se dedicam à primeira infância. E também por muitos pais sensíveis a uma abordagem mais respeitosa com os ritmos de desenvolvimento das crianças. Foi Amy Pickler, pediatra húngara, que mostrou que o desenvolvimento motor da criança é adquirido naturalmente e que as diferentes posições inerentes a esse desenvolvimento aparecem em uma ordem cronológica precisa, desde que se permita à criança de se mover livremente. Alguém tem o texto aberto que quer continuar? As intervenções dos adultos, ao colocarem a criança em certas posições, são inúteis e desnecessárias, uma vez que ela traz consigo um programa motor que lhe permitirá passar de uma etapa a outra sem problemas e sem maiores dificuldades, por sua própria iniciativa. Graças a uma observação detalhada e rigorosa de mais de 700 crianças deixadas livres em seus movimentos, realizada ao longo de vários anos em Lóczi, creche hoje chamada Pickler Institute, localizado na rua Lóczi, em Budapeste, na Hungria, que Amy Pickler foi diretora por muitos anos. Que Amy Pickler foi capaz de explicar e dar a conhecer a um público mais amplo o desenrolar das etapas do desenvolvimento motor. No livro Mover-se em Liberdade desde os primeiros anos, que é um relato de seus trabalhos de pesquisa. Quem quer seguir? Este estudo também demonstrou que as amplitudes de idade entre as crianças podem ser muito grandes. Comparações ou preocupações não têm razão de ser se a criança está bem, sem patologias suspeitas ou reais. Os benefícios da motricidade livre são atualmente de grande consenso. Uma grande facilidade corporal, prudência, os sentimentos de competência que as crianças que têm liberdade de movimento podem desenvolver são qualidades essenciais para o seu crescimento. A motricidade livre é acompanhada, ou seja, não deixamos a criança se virar ou se desenvolver sozinha.
O adulto, com a sua presença atenta e carinhosa para com a criança, através do olhar colocado sobre os seus esforços, vai conduzir e apoiar a criança em seus progressos, sem intervir nas diferentes etapas. Ok. A seguir... Aqui. Não, só que aqui. Muito bem. Esse texto, então, foi só para a gente aquecer um pouquinho a nossa conversa de hoje. E a proposta que eu dei para os grupos, para vocês discutirem, foi como que a motricidade livre está ligada ao desenvolvimento do ser, ao desenvolvimento do sujeito. Como que a gente pode relacionar o direito à motricidade livre com a constituição do sujeito, com esse ser que está vindo, que está chegando ao mundo, que está nascendo. Então, eu vou dar a palavra para os grupos. Quero saber quem quer começar, que grupo gostaria de começar, o que vocês refletiram, o que vocês conversaram, por onde que a gente começa? Então, vamos, gente. Vamos, meu grupo. E quem estava comigo, a Ana Paula, Janu, Josi, aí que mais? A Deise. E a Kátia. A Kátia, não sei se... A Kátia. Então, Kátia, Ana Paula, Janu, Deise e Josi. E Aninha. Isso. Eu vou começar falando um pouco do que a gente trouxe e aí vocês me complementam, tá, gente? A gente começou falando que a gente é movimento, e aí a Josi trouxe uma coisa que no grupo a gente conversou uma vez, que a gente trouxe Platão para a conversa, que é... Desculpa, não é Platão, é Descartes. Descartes, tá. Descartes para a conversa. Penso, logo existo. Na verdade, movimento, logo existo. Né? E o quanto este movimento, ele registra na gente a nossa consciência do que nós somos. Né? Essa construção, essa primeira construção, desde bebezinho, como nós apreendemos o mundo pelo movimento que nós somos capazes de fazer e que é permitido a gente fazer. Né? E aí a Deise trouxe uma questão, e aí se ela quiser compartilhar, e que traz muito para a gente, trouxe, pelo menos eu entendi, que trouxe a questão o que é movimento para a gente? Né? O que nós entendemos como movimento? Será que a gente respeita todos os tipos de movimento que existe? Será que a gente permite que uma criança que não tenha todos os movimentos que temos como comum, seja, né, uma criança com paralisia, que a Deise atende, a fisioterapeuta, ela atende, e aí essas dificuldades do movimento, será que nós entendemos também como um movimento? Porque o ser dessa criança, de qualquer criança, está ali. O que é o movimento para cada uma das crianças, e como é que o adulto que está ao redor aceita o que ela é, se ela é o movimento também, né? E o quanto isso vai integrando nessa criança esse sentimento de competência, esse sentimento de existência mesmo, né? De que eu sou capaz, de que eu existo, e que a minha forma de existir no mundo, ela é tida, eu posso ser assim, né? Meu movimento é, então eu sou, porque eu me movimento dessa forma. Então, a gente trouxe isso um pouco no grupo, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas acho que essencialmente foi isso que a gente disse. A Ana Paula estava trazendo um pouco também de algumas questões que ela tinha pensado. Ana, se quiser falar. Quem quer complementar? Quem era do grupo que quer complementar? Eu estou pensando numa coisa que a gente comentou também no nosso grupo, em encontros anteriores, né? Que eu trouxe o exemplo do meu filho, que ele é uma criança de 3 anos super observadora. Então, antes dele se lançar, de fazer qualquer tipo de movimento em relação a alguém ou a algum lugar, ele observa, né? E aí a gente comentou que a observação já faz parte do movimento, né? Já faz parte desse entendimento, né? Para ele, claro, né? Como ele vai bolar a interpretação dele do que é o mundo, né? Do que é o mundo a partir da visão dele. Então, é isso, às vezes os movimentos são muito mínimos, né? São muito pequenos, mas estão lá, estão acontecendo. Janu, por favor. Eu acho que a gente precisa também levar em consideração que a ação é a concretude do pensamento.
né? Então, se a gente, por exemplo, faz a comparação entre um adulto e uma criança, um bebê, o adulto, ele já está numa fase aí do desenvolvimento do ser humano, né, da biografia, que ele já tem uma certa relação, interlocução com o mundo através da racionalidade, né? Se eu ouço um barulho, se eu escuto um som, eu consigo identificar o que é esse som, esse barulho, e eu logo já me dou a resposta, né? Não que eu não sinta isso no corpo, mas imediatamente eu já faço essa relação com a minha racionalidade, com a minha própria experiência. A criança ela está nesse processo de experimentação e de apreensão do mundo pelo corpo. Então, reconhece algo pelo toque, pelo gesto, pela ação, pela concretude, pela experiência. Então, quando ela toca uma mesa ou quando ela escuta aquele barulho, ela não somente escuta o barulho ou toca a mesa, né? Ela se experimenta, ela se percebe, opa, eu estou aqui. E também isso acontece com a gente, só que a gente já vem com uma bagagem, né, aí, né? Agora a criança, ela está nesse processo de ainda, né? Então, acho que isso é maravilhoso de se saber e maravilhoso de se identificar, porque é no pensamento que a gente, aliás, na própria ação da criança, no próprio movimento, que a gente consegue identificar os pensamentos, aquilo que ela está sendo naquele momento. Gente, bem importante vocês terem começado por esse aspecto, o aspecto de que, através do corpo, a criança reconhece o mundo e, através do corpo, a criança se coloca no mundo. É a forma de se colocar no mundo. O discurso, né? O movimento como discurso é muito importante a gente pensar. O movimento é... Quando a Janu fala do movimento ao pensamento, a gente pode lembrar que em todos os momentos do dia dessa criança, né, ela está se movendo. E tem um discurso em todo esse movimento, tem uma fala em todo esse movimento. E é muito importante a gente falar disso no momento em que a gente está vendo tanta propaganda, tanta fala de que a gente precisa ensinar a criança a se movimentar para que ela se movimente antes do outro. No momento em que eu faço isso, eu acabo tirando da criança o direito ao movimento livre e tirando da criança o direito de se colocar no mundo a partir da própria iniciativa. Porque se a gente está falando que movimento é se colocar no mundo, e se eu faço isso por ela, ou se eu atrapalho, ou se eu antecipo, se eu manipulo esse corpo, eu manipulo essa expressão. Tem duas pessoas de mão levantada, a Aninha e mais. Aninha, por favor. E essa conquista do ser, né? A Junu trouxe essa coisa da apreensão do mundo e a gente apreende a nós mesmos nesse percurso, né? A primeira, essa conquista desse primeiro ano, principalmente do bebê, quando a gente está falando de bebês, essa conquista do eu, ela perpassa a conquista do próprio corpo, né? De todos os sentidos. Eu ainda estou entendendo o que é esse cheiro, o que é esse toque, o que é isso tudo aqui. Se eu fico imóvel, se eu não tenho essa possibilidade de explorar essas minhas curiosidades, porque eu preciso ainda conhecer tudo isso, né? Eu preciso explorar tudo isso. Se eu não tenho essa possibilidade, como é que eu vou me apoderar do meu próprio corpo, de mim? Como é que eu vou saber quem sou eu? Se eu não consigo explorar, porque o bebê ainda não sabe quem ele é ele, né? Quando a gente é muito pequeno, a gente não sabe ainda que eu sou. Chegar até a nossa pele demora, né? Entender que isso aqui é uma coisa demora. E o movimento permite que isso seja interiorizado na gente no nosso próprio ritmo. Se a gente permite que isso aconteça num ritmo, né, sem forçar, sem acelerar, a gente vai dando conta de nós mesmos. E eu gosto de falar nós, porque nós também temos esse processo, né? Eu acho que é um processo contínuo. Então,
este trabalho, esse primeiro trabalho de reconhecer o mundo através desse movimento todo, é reconhecer a si. E aí a gente vai construindo aqui uma base de uma autonomia, uma base de um ser com uma autoestima muito mais potente, eu acho, nesse sentido, porque ele sabe, ele foi permitido ele a conhecer o mundo e a conhecer a si através das próprias iniciativas, através dos próprios movimentos. E a expressão, e o movimento como expressão é uma resposta a tudo isso, eu acho. Vinha. Microfone. Eu não sei se tinha que seguir o grupo ou se eu já posso falar. Pode falar. O que acontece? A gente também trouxe um pouco do que esse primeiro grupo disse, quando a gente também usou aquela expressão que surgiu, né, num grupo lá de estudo, me movimento, logo existo, né? Então, a gente falou desse movimento que é estruturante, desses adultos que são estruturantes na constituição desse sujeito, e eu tenho me cercado de muito estudo de outras pedagogias participativas, né? De outras abordagens, né? E elas são unânimes em trazer a questão do espaço, da ação, dos materiais, do professor retirar-se, o protagonismo ser da criança, já entendendo isso, não mais como um jargão, né? E eu queria trazer de um outro lugar esse direito ao movimento da criança, que é um direito da Constituição, é um direito do documento regulador, que é a base nacional, né? A base diz lá que a gente tem 2 eixos estruturantes na primeira infância, que é a brincadeira e a ação. Então, isso não pode, isso é um direito, né? Está lá escrito no documento que nos regula, que são 2 eixos estruturantes. Então, podia até a Amy Pickler assinar mesmo isso, né? Como uma pessoa que contribuiu para isso. E eu acho que, nesse sentido, tem um papel muito estruturante do adulto, que a gente também já falou disso, que é o papel do exemplo, né? A criança aprende pelo exemplo e pela ação. Isso é uma outra, acho que é uma outra certeza que vem até de muito tempo, ela não vem agora. Ela não vem de agora, ela não vem para mim como uma coisa de agora. Vocês lembram as coisas lá do século passado que me acompanham? Então, uma delas é essa: a criança aprende pelo exemplo e pela ação. Então, já estava ali descrito, né, que a criança se constitui pelo quanto ela vai movimentar esse corpo e pelo quanto o adulto vai ser determinante nessa estruturação. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona para a constituição desse sujeito, e acho que é mais ou menos isso. Lívia. É muito ao encontro, né, do que tá todo mundo contribuindo aqui nessa discussão. No grupo, eu parti de uma pergunta assim, que eu sempre me faço: o que é ser sujeito, né? E aí eu me lembro de uma definição de uma autora que é da Solange Jobim e Souza, e ela fala: ser sujeito é ser sujeito da ação, né? E aí a gente pensa assim, eu penso muito nisso, assim, como que a gente, às vezes, num paradigma da modernidade, do individualismo e tal, a gente acha que constituir-se sujeito pode, às vezes, ser uma coisa assim que a gente vai se constituindo para si, né? A gente vai se fechando, assim, fechando o psiquismo, né? Fazendo uma inteireza autossuficiente. Mas, ao contrário, né? Eu acho que o conceito de motricidade livre e toda essa interdependência dos princípios piclerianos mostram para a gente assim, que constituir-se sujeito é constituir-se coexistente, interdependente, porém com autonomia de ser o que se é propriamente, assim, né? E que isso tem uma série de fatores que estão vinculados a isso, que é que para uma pessoa ser sujeito de ação, ela está amparada, isso que a Binha estava falando, né? E que a Janu falou anteriormente, assim, né? da ação ao pensamento, né?
como é que a gente, os sujeitos também estão amparados por uma temperatura emocional, uma temperatura afetiva que é dada, né, pela relação, assim. Então, um sujeito de ação e de relação, né, que o bebê e que todos nós somos, assim. Então, constitui esse sujeito, motricidade livre, me vem com uma ideia assim de constituir-se em abertura, né, em processos de abertura ao mundo, que são interdependentes, que depende das relações com o outro, que depende das suas possibilidades de ação, que, estranhamente, paradoxalmente, assim, para a gente ter possibilidade de ação, a gente precisa ter boas relações com outros que nos permitem essa ação, né, que permitem ao bebê, a nós mesmos também, eu acho que a gente também está sempre se constituindo, né, essa ação autônoma, né, própria, autêntica, experimental, exploratória, né? Acho que foi um pouco por aí que a gente foi tateando. Acho que isso que a Lívia está trazendo está fazendo um gancho bem importante com a que a gente já tem conversado muito e que a gente tem trazido sempre nas reflexões sobre motricidade livre, sobre autonomia, da incapacidade, a impossibilidade da gente separar relação de ação, relação de autonomia. Porque se a gente não consegue fazer essa relação, a gente vai entender motricidade livre e atividade autônoma de uma forma errônea. Atividade livre, a motricidade livre, a atividade autônoma, tudo isso que a gente, essas palavras que a gente traz quando a gente estuda a abordagem pigleriana, elas estão absolutamente vinculadas à relação. Então, essa fala da Lívia, acho que contempla muito esse pensamento que a gente faz questão de sublinhar o tempo todo, de que não é abandono, pelo contrário, é a relação que possibilita a motricidade livre acontecer. Thaís, por favor. Talvez eu até pule um pouquinho, né, para as conclusões, mas é porque quando a Lívia trouxe isso, eu vi na hora, assim, um pensamento que, para mim, foi super interessante. A gente comentou essa questão das relações, né, mas não uma relação de condução, uma relação de sustentação, uma relação de apoio, de aporte, né, não é qualquer tipo de relação. E quando ela trouxe a questão do sujeito, eu lembrei que você, Carmen, sempre fala para a gente que todo mundo tem uma imagem de sujeito, né? E aí o que eu comecei a entrelaçar, né? Todo mundo vai ser, de alguma forma, todos nós seremos. A diferença vai ser como nós seremos, né? O que vai me envolver? Confiança, autonomia ou dependência, aquela incapacidade, insegurança, né? A gente tem que sempre ter essa... Eu acho que levar isso para as famílias é muito importante. Isso veio na minha cabeça quando a Estela lembrou o caso dela, daquela criança que não tem nenhuma... É uma criança típica, não tem nenhuma questão, mas tem um desenvolvimento um pouco diferente por conta dessas relações. Então, ela não deixa de se desenvolver, só que esse desenvolvimento não vai na potência, como o Vygotsky traz lá, né? Que a gente tem uma potência, um ideal, e ele vai ficando distante desse nosso potencial. Mas ele não deixa de ser. E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente sempre, principalmente quando a gente conversa com as famílias, né? Não desconsiderar. O trabalho que você está fazendo está construindo um ser. Só que não é o melhor dos cenários que você poderia oferecer. Acho que seria um bom argumento. Eu acho que isso que você traz, Thaís, assim, que a gente pode pensar é quais seriam todas as ramificações, o que aconteceria e como a gente pode olhar para esse desenvolvimento da criança quando ela não é quando a ela não é permitido que ela se desenvolva no seu ritmo. Então, quando uma criança não pode se desenvolver no seu ritmo, quando ela é colocada numa posição insegura, num espaço inseguro, ela não pode, a partir dela mesma, construir relação com esse ambiente, tecer relações desse corpo com esse ambiente e encontrar formas de lidar com o mundo a partir do seu próprio corpo.
Então, muitas vezes, quando a gente acha que a gente está ajudando, a gente está colocando empecilhos na relação dessa criança com o mundo, porque ela vai acabar... Porque a gente sabe que quando uma criança, por exemplo, uma criança de motricidade livre, ela vai ter muito mais cuidado em lidar com as dificuldades e as questões que para ela são complexas, porque ela sabe que ela precisa contar com ela. Então, ela vai com todo esse corpo, ela se entrega com todo o corpo nas situações de dificuldade ou de dúvida. E nessa entrega com o corpo todo, ela apreende o mundo, né? Não só aprende como fazer aquele movimento, mas apreende o mundo. Simone. Oi, Carmen, deixa eu baixar a mão aqui. Eu estava no grupo com a Binha, com o Jefferson, com a Cris, a Estela, acho que éramos nós. Então, só para retomar aqui, e assim, eu vivi ontem uma questão prática, aí eu gostaria de colocar aqui no grupo, como eu comentei, porque assim, no meu trabalho, eu estou com crianças um pouco maiores já, de 2 anos, e a gente vive, claro, e como a Aninha trouxe essa questão, estamos nos constituindo a todo momento, né? E as crianças de 2 anos se constituindo como seres, e assim, foi muito bonito, eu contei no grupo, porque aí eu trago a questão do adulto, né? Como na relação, e aí já preparando um ambiente, né? Esse ambiente que é, como eu coloquei aqui até na minha fala, esse ambiente preparado, pensado, e de um adulto que acompanha essas crianças. Então, a gente pensou um ambiente assim, com bacias de água vazias e com água. Então, nessa água tinha água colorida, água em ambiente natural, água com sabão. E as crianças, assim, fizeram... Aí depois, pronto, tá com elas, né? E, gente, foi super interessante como essas crianças se relacionaram com essas várias bacias de água. E aí vem a questão corporal, né? Porque eles se misturaram ali com a água, e a questão corporal é muito significativa, porque eles entraram e da maneira deles, eles iam colocando, né, pés, mãos, e começaram a ver a água colorindo, eles se interessaram muito pelas cores, e a água colorindo mão, pés, e depois também tinha o chuveiro, e a água em outro, ali caindo, né, em cima deles. Então, assim, a relação com o corpo, esse movimento, esse movimentar na água, é uma outra relação, e assim, chamando a atenção muito o prazer, o brincar. Então, a todo momento, é a nossa relação de estar com eles por ali, mas eles interagindo nesse ambiente com a água. E assim, o que me chamou muita atenção a todo momento era o prazer no brincar e nessa relação do corpo com a água, mas o que eu quero trazer aqui também é a questão do ambiente que foi intencionalmente preparado, de adultos que têm uma relação estabelecida com essas crianças, mas a todo momento acompanhando esse movimento, né? Que estava livre, mas que tinha uma intenção com eles, preparada. E aí, por interessante que foi, gente, ontem no grupo a gente recebeu um bebê de 4 meses. E aí foi tão lindo por perceber o cuidado deles, porque era uma faixa bem diferente, né? Então a gente montou assim um espaço onde o bebê ficou, mas eles chegavam e olhavam assim com muito cuidado e com muita curiosidade. A Aninha trouxe essa palavra, e a palavra que eu também quero trazer aqui era uma curiosidade pelo bebê, e a mesma curiosidade com que eles brincavam ali na água e se movimentavam e descobriam, porque aí vinha papel para dentro da água, vinha muita coisa. Então, é a curiosidade e o prazer que eu trago aqui para colocar nas nossas conversas. Eu gosto muito dessas duas palavras, curiosidade e prazer, e como a gente muitas vezes atropela, querendo oferecer prazer às crianças, a gente corta, né? A gente impede as crianças de experimentarem o que a curiosidade, né? O que a ação da curiosidade, o que é a curiosidade da criança
pode proporcionar a ela. Eu acho bacana quando você traz a água, Simone, porque a água, o chão, a areia, a terra, tudo aquilo que é mais simples, natural, tudo aquilo que está mais próximo das crianças, naturalmente oferece a elas uma amplitude de possibilidades que realmente a gente precisa colocar um foco para lembrar disso. Stella, por favor, você. Microfone, Stella. Oi, eu fiquei pensando aqui a respeito do que a Deise colocou por meio da Ana, né? A respeito do o que é movimento para a gente. Depois que a gente falou do grupo, que a Thaís comentou, que eu tinha dito daquela criança, mas eu como tenho algumas crianças com síndromes e com lesão cerebral, elas têm uma limitação do movimento delas, e é uma coisa que eu penso muito, e a motricidade livre, ela me abriu um leque de possibilidades que me faz assim um bem para a alma, porque eu acredito piamente que atrás desse corpinho existe um sujeito e um ser como todas as crianças típicas. E aí os pais, eles têm visões diferentes. Então, algumas mães me contam felizes o quanto eles conseguem se movimentar no chão. E aí nós da reabilitação aprendemos muitas vezes que essas crianças, que o chão não é o melhor para elas por causa de adquirir deformidades, né? de se instalar algumas questões nesse sentido, mas sempre foi para mim uma luta com uma ideia e com outra, porque dentro de mim eu nunca acreditei que isso não poderia ser possível para eles. E eles amam, e depois eles conseguem se arrastar do jeito deles, e eles conseguem se movimentar e se constituindo mesmo e mostrar o que eles conseguem. Então, eu tive bebês assim que hoje começaram com 10 meses, hoje está com 4 anos, e que, por exemplo, ele arrasta a casa dele inteira para buscar a bolinha, ele pega, molha a mão na água do cachorro, porque o cachorrinho é uma graça, vive com a família. Então, isso é tão lindo. Quando eles me contam, eu fico tão feliz de ver que ele está se desenvolvendo, que tem essas possibilidades. Essa família em especial tem esse olhar que ele é capaz, ele tem possibilidades de fazer muita coisa. E outros também que, às vezes, ele só consegue, deitado numa cama, cruzar as pernas, uma sobre a outra. É o máximo. Então, olha, parece que você está no spa mesmo, hein? Então, gente, é um olhar de amor, um olhar de acolhimento, de aceitação, que aquele é o potencial dele. Então, isso que eu acho, que eu penso, que nós temos que olhar para todas as crianças com o mesmo olhar de possibilidade, de permitir, que lindo, né? A motricidade livre, que se permita que a criança se mova livremente e que ela não está abandonada. A motricidade livre, ela tem que ser acompanhada. Então, eu acho isso, para mim, foi um presente como ser humano e como fisioterapeuta de estar aprendendo com vocês isso. Quem pega o gancho da Stella? Josi. Nossa, que falas bonitas, né, que a gente está ouvindo aqui, que privilégio tudo isso. Não, eu queria só colocar uma coisa, assim, eu concordo inteiramente, uma coisa que eu não esqueço de uma palestra que eu assisti da Isabel Delin no passado, acho que tinha mais alguém junto com ela, né, Carmen? Não lembro. Talvez, depende de qual que você assistiu, mas vamos lá. É verdade, que falava do desenvolvimento lento, né? Então, desse respeito ao desenvolvimento lento. E ela colocava de forma muito bonita, assim, sobre os projetos das crianças, né? De repente, o projeto de uma criança é estender a mão e até chegar ao objeto, né? Ela mostrou um vídeo que não sai da minha cabeça, assim. E esse é o projeto da criança, né? Cada uma tem o seu projeto, cada criança tem a sua liberdade de ter o seu próprio projeto, assim como nós adultos temos os nossos, né? E se o projeto dela for esse, ela conseguir alcançar isso de forma plena,
basta para ela, né? O mais bonito é ela conseguir alcançar, né, concluir o projeto dela por si e todos os ganhos que vêm com isso, né? E eu lembro que isso me tocou, assim, inclusive porque, bom, de novo, né, usando meu filho como exemplo, ele tem esse desenvolvimento um pouco mais lento, então por muito tempo eu fiquei, nossa, mas será que ele tem alguma coisa? Será que eu preciso correr atrás desse médico, do outro médico e tal? E não, né, ele tem um desenvolvimento normal, lento, e tá tudo bem, né? Então a gente pode ir acompanhando essas fases dele. É claro, né? Eu acho que quem trabalha com isso pode falar, né? Tipo, não, talvez precise de um estímulo aqui, precisa acompanhar ali, sim, mas no caso de ser uma criança típica, tá tudo bem, né? Então é bom a gente ter isso em mente e ter essa paciência, né, com cada tipo de criança mesmo. Ele tem o desenvolvimento normal dele, né, Ju? Sim. Né? O desenvolvimento Exato. de cada um, Exato. seu desenvolvimento. E quando a Stella fala dessa criança que vai se arrastando pela casa até a água do cachorro, tem esse projeto que a Josi fala, aqui tem uma constituição de pessoa, e aqui tem uma ação, e aqui tem uma conquista, que não importa se é lento, se é rápido, foi feito por ela. Mais do que muitas vezes, algumas ações que a gente coloca as crianças em situações para que elas realizem para dar conta da frustração do adulto. Não é? Então, aqui a gente tem um exemplo de que isso é significativo para essa criança. Isso é significativo para este ser. Fazer algo que eu escolhi e que eu me sinto capaz de fazer. Não é? E aí tem muita beleza nesse exemplo da criança que vai se arrastando até a comidinha do cachorro, porque não importa se é lento, se não é lento, se é típico ou se é atípico ou típico, cada criança vai precisar de cuidado. Eu acho que isso que a Isabelle Derini fala no começo da palestra dela, que ela sempre fala isso, ela começa a palestra sobre desenvolvimento lento ou diferente falando de cuidado. E ela vai mostrando várias cenas de cuidado. Você fala assim, mas eu estou aqui na palestra sobre cuidado. Por quê? Porque todos precisamos de cuidado, independentemente se somos maiores, menores, mais gordos, mais rápidos, típicos, atípicos. O cuidado não está, ninguém está dispensado de cuidar. Mas entre cuidar e você querer acelerar ou colocar a criança numa situação onde ela não é capaz de agir para apressar ou para dar conta da sua frustração de adulto, aí tem uma diferença muito grande. Daisy, por favor. Ai, que presente, hein? De Natal, esse encontro. Muito bom, não é mesmo? Eu quero agradecer a Ana, assim, como ela sintetizou tão bem que eu tentei dizer, ela disse melhor ainda. E Josi também, muito obrigada, vou puxar esse último gancho da Josi e da Estela. Eu já falei aqui no grupo uma vez, eu acho que é como uma dança que a gente faz, não importa se educador, se físio, né? Nós que estamos olhando para isso, né? Os pais, é um convite para uma dança, né? A hora eu convido, a hora eu sou convidada a participar do despertar, né, dessa curiosidade. E é uma curiosidade não só da criança, mas nossa também, né? Eu acho que quando a gente se permite a ser curioso, qual é o projeto? O que essa criança busca agora, né? Qual é o interesse dela nesse momento? E partindo daí, a gente vai pela via do prazer, a gente vai pela via da segurança, da autonomia, né? E enxergando os pequenos milagres da vida, né? Os pequenos milagres diários assim, que estão acontecendo com cada um de nós, né? Não só com a criança. E eu também gosto muito de fazer uma analogia que nós, terapeutas, eu acho que assim, a gente estuda o movimento para oferecer possibilidades, seja para o bebê, seja para o adulto, para a criança. A gente oferece uma gama de possibilidades. Então, assim, de repente, se você colocar dessa maneira um objeto, né? Não precisa ser a intervenção na pessoa, mas aqui, nesse grupo assim, também de SUS, a gente aprendeu muito sobre o ambiente, né? Então, se a gente parte da curiosidade
da criança, falar, ele está curioso em fazer isso, ele está mostrando isso. Então, como é que a gente pode chegar juntos, né, ao lado dele, né, não fazer por ele, né, porque aí eu estou roubando o protagonismo dele também. Então, nossa, muito obrigada, muito obrigada. Gente, que bom. Obrigada, Deise, por você ter trazido essa palavra, curiosidade do adulto. Curiosidade do adulto, que é algo que às vezes a gente esquece de ser curioso e já quer passar por cima e resolvendo as coisas. Cris, Carioca, Janu, Rafa e Cris Paulista. Eu, assim, de tudo que foi falado, né, eu acho que o dia de hoje, né, complementa, comecei em agosto os estudos, né, mas ele realmente é muito enriquecedor, porque nos faz questionar a nossa ação, questionar as nossas próprias reflexões, né? E, assim, de tudo que foi falado, eu acho que fica muito presente a qualidade dessa relação, a importância do adulto de referência, porque só você estando com aquela criança dia após dia é que você consegue entender e perceber o que ela está te falando, independentemente das limitações de movimento ou de ação que essa criança tenha. Cada questão que ela traz, seja um olhar, seja um fechar um olhar, se ela não consegue um movimento mais amplo, seja uma tensão corporal, um relaxamento corporal, né, uma questão do tônus, isso vai permitir que aquele adulto que observa aquela criança possa estabelecer um diálogo real, um diálogo com aquela criança, não um diálogo padronizado, né? Vai ser a importância dessa relação. E uma outra questão que fica muito presente, né, enquanto profissional, que enquanto você for profissional, você tem uma postura, mas em relação à criança, mas em relação à família. Isso é uma outra questão, como é que nós podemos, sem destituir a família daquilo que ela sabe, porque com aquele bebê ela está desde sempre, né? Ela está observando as 24 horas ou não o tempo que ela tem com aquela criança, como você não pode destituí-la daquilo que é o saber dela, pode ser um saber cultural, pode ser uma prática, né? E que aquilo que o Gouse fala, né? O que você acontece na família, você tem outras coisas que ajudam, né? Que aquilo ali se resolva de uma outra maneira. É claro que tem situações de interferência que você precisa ter uma interferência, mas a delicadeza dessa interferência, como é que você pode levar essa família a construir aquela relação, não que também fique naquele movimento, a fisioterapeuta falou que é isso, aquilo falou que é isso, ela precisa estar na relação com aquela criança, e saber que aquela relação dela com a criança é a coisa mais importante que tem. Né? E que aí eu posso estar aberta a ouvir o que o outro está me dizendo, porque eu confio, porque se eu começo a fazer as coisas com incertezas, né? Então tudo que as pessoas falarem, o que eu ler, que eu venha a ler na internet, aquilo vai ser uma verdade, vão ser tentativas. Eu preciso saber, bom, essa relação minha com meu filho é única, com essa criança é única, e eu sei dele. Eu sei o que ele quer. Então, quando a gente empodera essa família, né, ela tem a base para poder ter certeza daquilo que ela vai fazer. E pode ser um desenvolvimento lento dessa família. Não é? Aí a gente está fazendo porque é essa delicadeza, tanto com a família, tanto com os cuidadores, porque pode ser mais lento do que aquilo que a gente está querendo. Primeiro, as coisas têm que se constituir em verdades para a gente. A gente tem que se olhar e ver o que a gente está fazendo. E depois a gente vai ver a relação com cada um, seja com a criança, seja com a família da criança, seja com aquele cuidador em especial. Eu acho que são pontos muito importantes nessa abordagem, né? Porque é uma abordagem dos cuidados, está nos detalhes. Então, isso a gente leva, é uma questão de filosofia de trabalho. É para a gente, para o bebê e para qualquer relação que a gente construa com o outro, para a gente poder ter um diálogo autêntico. E aí também essa mãe não seja, esse pai, esse responsável, o cuidador, não seja destituído de uma autonomia de ação. É muito delicado isso, eu acho.
vocês estão colocando tantas cerejas nesse bolo. Essa cereja da Cris é muito importante, porque não tem nada mais importante para uma criança de ter pais que se sabem bons pais, né? De pais que se sentem seguros nessa relação, que estão entregues nessa relação com o filho, e que pais ou cuidadores que estejam investindo na relação com ela. E se eu não me sinto um pai autorizado a ser uma mãe, né, um cuidador, se eu não me sinto bem como cuidador, se eu sou julgado nesse lugar de cuidador, eu não consigo me entregar na relação com essa criança. Acho que é muito importante mesmo, Cris. Obrigada. Janu? Acho que a Cris adivinhou o que eu ia falar. Mas eu fiquei pensando exatamente nessa questão, sabe? Dessa família e até onde vai essa nossa licença poética parental, sabe? Qual é o limite disso? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Não só por conta aí dessa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, porque a cabeça está a mil aqui. Mas antes de entrar hoje no encontro, eu vi um vídeo de uma mãe, ela postou na rede social da filha de uma bebê, eu não sei quantos meses ela tem, mas é uma bebê que não se senta sozinha. E ela filmou isso, e por isso que eu estou questionando essa questão dessa licença poética. Ela colocou a bebê sentada e a bebê tombava para um lado, aí o som, o áudio do vídeo fazia assim, Iu! E aí ela colocava de novo, a bebê tombava para o outro lado, e aí, e assim o movimento se repetia. E aí eu fiquei questionando exatamente isso, né? Assim, até onde vai essa licença mesmo poética, isso que a gente, dentro desse ambiente familiar, que é o ambiente do privado, que a gente sabe que é o que vai ficar, é de fato a relação, é o que isso que vai permanecer, mas como então a gente pode ampliar de fato a consciência dessa família, por exemplo, que está se relacionando com essa bebê como se fosse um bibelô, ou aquele boneco inflável, né, o João Bobo, que eu empurro e ele tomba. Enfim, eu acho que tem que trazer aspectos também para esse tipo de ampliação de consciência, sabe? Fiquei pensando nisso mesmo. Gente, isso é tão sério, tão delicado, tão importante, né? Como a gente precisa cuidar do outro, cuidar da gente e levar para o mundo, colocar à disposição do mundo boas informações para que as pessoas possam se nutrir disso sem que a gente invada, né? A família, invada o lugar do privado, né? Mas como tem coisas importantes que a gente pode, e como esses conceitos que a gente vem estudando podem auxiliar tantas famílias, tantas crianças a estarem melhor consigo mesmo, a estarem melhor em relação ao mundo mesmo. Rafa, por favor. Bom, eu estava escutando, né, atentamente a fala dos outros colegas e eu vim, né, pensando também na minha fala. E aí agora, né, pegando um gancho com o que a Januária colocou, tudo isso, na verdade, assim, na minha opinião, isso, né, tem uma definição, se chama um círculo vicioso, tá? E por que esse círculo vicioso? Porque nós somos ensinados desde sempre, né, a fazer a ação pela reprodução e não pela emoção. A gente age sempre pela reprodução, e agora eu vou, né, fazer a minha pontuação por que eu penso dessa forma. Existe um conceito, né, principalmente dentro da educação física, isso é muito trabalhado, que é a cultura corporal de movimento. Tá? E essa cultura corporal de movimento é tudo que é relacionado ao movimento, né? Manifestações corporais, esportes, jogos, danças, lutas, né, rodas, brincadeiras, mas... E aí sempre tem um mas, né? Tem que produzir sentido para quem fez.
ou seja, produzir sentido. Já tem uma ótica de produção, não é uma ótica de fazer por emoção, tem que ter a produção. Então, já é uma cultura pautada por uma relação de poder, né? E essa produção ela tem uma via de mão dupla, né? Que tem uma pessoa que origina esse desejo e uma pessoa que finaliza esse desejo. Ou seja, quem origina é o adulto, quem finaliza é a criança, né? E o adulto, geralmente, quando a criança ela finalizar de uma forma que ele não achar conveniente, ele vai simplesmente dizer que está errado, vai mandar repetir, vai dizer, tá legal, mas não é bem assim que eu queria. Então, isso já vai causar uma série de frustrações na criança, né? Por que eu trago isso e remeto à questão dessa área também? Porque, além de ser a minha área de atuação, né, a maioria das crianças, né, fica mais tempo fora de casa ou mais tempo sob cuidado de outras pessoas do que os pais. Então, isso acaba, né, gerando, digamos assim, uma motricidade livre, que não, né, fora do nosso conceito, que ela é enfim, ela é mais objetivada do que subjetivada, né? Então, na verdade, ela foge do propósito que a gente estuda, né? E que pena que não é assim, pena que não é o contrário, pena que as crianças elas não têm essa oportunidade de ter uma relação de confiança plena, onde o adulto, né, consiga se pôr no seu lugar e onde a criança ela possa experimentar o mundo, né, com as suas possibilidades, né? Mas voltando, dentro da questão da produção ainda tem outros vieses, né, outros parâmetros também, que são as questões dos currículos. Então, o currículo abrange, né, a questão da educação física, a questão da sala, né, de professor de sala de aula, né, em alguns lugares, psicomotricista, que também é o meu caso, né, e existem duas formas de se resolverem isso, né, existem dois caminhos para se trabalhar com as crianças, ou seja, tem macro caminhos, que eu diria. É um macro caminho funcional ou um macro caminho singular. O macro caminho singular é o muito mais difícil, mas é o que a motricidade livre que nós estudamos aponta, que é a questão da construção do ser através das suas experiências. E o funcional, que é o que geralmente se utiliza, né, justamente, né, visando essa objetivação, essa otimização do tempo, né, que é para mais adiante, né, ainda sobrar um tempinho para preencher as folhinhas com pontilhado, né, riscar com as canetinhas e desenhar o que está no quadro ou encher um caderno, enfim. Né, essas questões todas. E isso tudo, né, também tem um outro agravante, que os fins são os mesmos, ou seja, quando tu chega lá nos 5, 6 anos, né, tu tem, tanto na parte teórica desse currículo funcional, quanto na parte, vamos dizer, mais transgressora, que é o que a motricidade livre trabalha, vou denominar dessa forma, elas trabalham na questão da construção do ser. Só que o fim, a finalidade como se chega a isso, pode ser muito traumática, justamente pelo que eu coloquei antes. Justamente por haver um certo e um errado com exaustão, com uma colocação muito grande dessas pontuações, que a criança pode chegar lá nos 5, 6 anos de uma forma totalmente, né, com vários e vários problemas, com o potencial dela tolhido justamente por isso, né? E aí, claro, e aí vem todas as questões, né, que eu abordei já em outras oportunidades dentro do grupo, né, que todo o movimento, inclusive esse conceito que eu acabei de começar o meu enunciado, né, da questão do movimento, da cultura do movimento, ele se pauta sempre pela doença e não pela saúde, né? Apesar de Pickler ser uma pediatra, ter uma visão linda e maravilhosa, né? Por isso que eu estou aqui estudando, mas o movimento todo é aquela coisa tipo, você tem que atingir tal movimento até os 2 anos, 3 meses, 4 dias e 15 horas, porque senão você tem falhas. Você tem que saltar 5 obstáculos até os 5 anos, 8 meses, 4 dias e 18 horas, porque senão você tem falhas, né? E isso se reproduz cotidianamente, né? Então, no caso, essa liberdade que muita gente fala, é cultura de movimento, como é bom brincar de esporte, como é bom brincar de roda, como é bom... Isso, na verdade, é uma liberdade que ela é dominada por marcos teóricos. Marcos teóricos justamente trazem esses prazos, né? Claro que eu estou dando uma exagerada, mas esses marcos todos aí de que se você, né, não conseguir rolar, chutar uma bola, pegar uma bola de basquete, atirar na cesta, não cantar atirei o pau no gato, que até, inclusive, é politicamente incorreto, né? E você se dar conta que é politicamente incorreto, você tendo 5 anos de idade, né? E sentar para brincar,
né, com as meninas numa mesa, se você não fizer tudo isso em 10 minutos, 15 segundos e 43 milésimos, você tem problemas. Né? Então, isso acaba gerando uma grande ansiedade de mão dupla, que é a ansiedade do adulto que não consegue ver a criança fazendo isso, e óbvio que ela não vai fazer, né? Da criança que está sendo colocada à força para fazer aquilo, e claro que ela não vai fazer, e aí, obviamente, nós temos, né, uma vida escolar um tanto quanto doente, que é o grande objetivo de tudo. Então, na verdade, eu vejo a motricidade livre, né, neste momento como uma grande questão de transgressão em relação a tudo, né, o que eu acabei de citar. Gente, que importante isso que o Rafa está trazendo, para a gente não ficar olhando para a motricidade livre lá só no bebezinho rolando, só no bebezinho que não sentou. O conceito da motricidade livre, se a gente olha para o desenvolvimento da criança nos primeiros 7, 8, 12, 14 anos de vida, se a gente tem isso internalizado dentro do nosso pensamento educativo, no nosso pensamento de relação com crianças, ele vai precisar transformar nossa relação com as crianças maiores também. Porque se a gente pensa que o bebê vai até andar, a gente vai respeitar a motricidade livre e depois dali ele vai precisar cumprir tabelas, do que a gente está falando? Então, acho que essa fala do Rafa, ela vem num momento bem importante para a gente levar de tarefa de reflexão. Temos aqui a Cris e a Simone Valadares para encerrarem a nossa conversa. Carmen, eu vou ler um trecho que eu acho que de um outro livro que não é M. Pickler e tal, mas que eu acho que a fala de todo mundo cabe nesse trechinho curto, né? A autoconsciência, dirigir a atenção para o nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos, abre caminho para termos o controle de nós mesmos. Essa motivação intrínseca que vem de dentro nos diz o que realmente é importante para nós. Para uma criança, o que ela realmente quer aprender e o porquê. Se depois de algum tempo ela estiver apenas seguindo os objetivos do professor sobre o que deve aprender e não pensando muito nos próprios objetivos, talvez ela perca o controle sobre a sua reserva interna de motivação e envolvimento. Então, eu deixo essa reflexão, né, assim, dessa motivação interna, nossa também. Né? Qual é a sua motivação interna? Será que a gente também não foi tolhido dela? É isso. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo ano, por todas as trocas que eu acho que eu tive com bastante gente aqui do grupo. Obrigada, Cris. Que lindo isso. Depois você compartilha com a gente, tá bom, Cris? Simone, e você? Que lindo, Cris, o texto. A minha fala era um complemento ao que a Janu estava falando em relação ao vídeo das crianças, que eu tenho ficado muito assustada, né? Essa questão da internet, com os vídeos, e os adultos têm se sentido muito autorizados, né, a colocarem coisas, e eu fico pensando nesses bebês, essas crianças pequenas, e quando elas crescerem, o que elas vão achar de tamanha exposição, né, que esses adultos têm feito. E eu acho, Janu, que o que a gente pode, assim, como a gente precisa ter relação com essas pessoas para responder alguma coisa, sabe? Eu penso que a nossa relação com algum desses adultos é muito importante para dizer alguma coisa, né? Porque é isso, cada família tem a sua cultura, a sua maneira de pensar. Eu acho que para alguma intervenção, como a Cris falou, né, é importante a acolhida, e para alguma intervenção é necessário muita relação, né, estabelecida entre a gente e essa pessoa para que se possa fazer perguntas. Eu sou sempre pelas perguntas e que a gente possa caminhar em alguma reflexão aí, porque cada vez mais assustadores as imagens que a gente vem recebendo aí em vídeos, enfim, né, que a gente possa fazer perguntas e que as pessoas possam estar mais conscientes e menos expositivas, né? Temos um duplo desrespeito aí, né? O desrespeito que provavelmente já acontece em muitos lugares e o desrespeito de desrespeitar e ainda contar para todo mundo, apresentar esse desrespeito e postar numa rede social. E eu gostaria, já que a gente começou com a Miriam Haas, gostaria de, já que estamos chegando pertinho do fim, lembrar daquela frase que a gente sempre repete, que é:
a criança não aprende a respeitar porque a gente falou para ela respeitar. A criança aprende a respeitar porque foi respeitado. Então, essa falta de respeito, que é essa dominação do corpo da criança, e essa exposição do corpo da criança, ela vai para algum lugar. Né? Vai para algum lugar. E quando a gente quer que as crianças aprendam o que é respeito e a serem respeitosas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Ana Paula. Não, com relação ontem também aos vídeos aí, né? A Janu teve uma experiência triste. Eu olhando, refletindo a respeito do texto e olhando pela internet, né, as coisas que a gente vê, eu vi uma escola onde havia um banho de chuva. Estava chovendo e eles colocaram todas as crianças para tomar um banho de chuva. E aí me remeteu agora a duas coisas. A cada um, né, pela experiência, uns já foram prontamente, seguraram uns nos outros e foram correndo, sorrindo, e outros com mais receio a esse banho de chuva. Eu acho que tem muito a ver com o respeito ao tempo de cada um e ao movimento. Mas que no final todos estavam lá pulando alegres e muito felizes. E uma outra questão também desse banho de chuva e dessa imagem que eu achei muito bonita, né? Porque raramente a gente vê, porque essa liberdade e esse movimento livre, às vezes dentro das escolas a gente pensa sempre como é que a gente vai corresponder à família ou aos nossos superiores, do que a esse desejo e esse prazer das crianças. Né? Então, quando eu falei a respeito que o movimento livre tem muito a ver com a autonomia, é porque ele implica que a criança também aprende ali naquele momento a se autorregular, a ver as suas frustrações, as suas tentativas, seus erros e as suas conquistas. Então, quando a gente pensa lá na frente, numa criança maior, eu acho que essa experiência tão bem vivida, pequenininha, ela vai refletir de uma maneira muito positiva, até para nós adultos, ou nos expormos, né, ou nos colocarmos perante o mundo, e o quanto é importante isso. Então, sempre que necessário, a gente tem que tomar um banho de chuva, né, para trazer isso de volta para nós, né? Muito bom. E esse encontro está sendo um banho de chuva de final de ano, acho que para todos nós também, né? Eu vou dar a palavra para a Binha, e depois eu pedir para a Aninha, então, encerrar, tá bom? Binha, por favor. Eu só queria trazer uma frase aqui do Pretinho Básico, né? Que a gente acabou de ler ontem de novo, né? Mais um grupo de leitura que ela diz assim na página 87, que eu acho que é uma chave que vira. Quando a gente entende isso, parece-nos que tocar as mãos seja a primeira brincadeira comum das crianças de 4 meses. Então, acho que essa frase ela resume tanto a questão do respeito, da não necessidade dessa sociedade de consumo, dos muitos móveis, dos muitos estímulos, e de um adulto tão respeitoso e observador. Né? Eu adoro essa frase e eu queria terminar com ela, que esse encontro lindo. Obrigada. Aninha? Binha, o simples nunca é simplista, né? Tem tanto dentro do singelo. E é muito, e esse olhar que a gente desenvolve aqui é muito bonito também. Eu queria trazer uma coisa, eu vi hoje de manhã uma frase, e eu acho que o que a gente faz aqui, de discutir tudo isso, né? Porque essa nossa curiosidade também de conhecer tudo isso, porque talvez nós não tenhamos, não tivemos isso na nossa própria infância, né? Então a gente está redescobrindo tudo isso. Quer queira ou não, a gente também está cuidando da gente quando a gente está aqui, e isso é muito importante, né? Isso é muito, muito importante, porque para a gente cuidar do outro, como a Janu trouxe essa importância da gente olhar para a família e até qual que é o limiar, onde eu posso, até onde ela me deixa vir, né? Construir essa relação com as famílias e com os outros profissionais, com as outras pessoas que estão interessadas em olhar para a infância de uma forma diferente também. E perceber que a gente vai fazer esse trabalho de pequenininho, sendo modelo, trazendo essas discussões, e não ter medo de refletir sobre e dividir essas reflexões, sabe?
essa curiosidade, trazer esse olhar curioso para o outro e sem julgar, sem querer que o outro olhe para isso como sendo a verdade também, porque a verdade do outro também vale, né? Mas trazer uma pitadinha de, olha, aqui também podemos olhar para esse lado do prisma. Aqui também tem luz, ó, sabe? Isso é muito, muito forte para mim. E aí a frase que eu vi hoje de manhã, e eu acho que é o que a gente faz aqui, com esses estudos todos, Carmen, a gente cuida da infância, né? A gente cuida da nossa infância, a gente cuida da infância das crianças que estão com a gente, das outras famílias, e a infância é o vir a ser do ser humano. E esse olhar que a gente tem hoje, e a gente está discutindo aqui hoje, são tantos detalhezinhos, e a gente está cuidando do vir a ser nosso, do vir a ser do mundo, né? E essas crianças, elas merecem esse respeito. A gente merece conhecer um pouco mais dessa abordagem para que a gente construa um mundo melhor. Porque eu acho que o último intento nosso é esse, né? Eu acho que é isso que eu queria trazer. Obrigada, Aninha. Mais alguém gostaria de falar? Carmen. Jefferson, por favor. Eu queria agradecer muito, né, esse grupo, a você, né, por durante todo esse tempo, essa partilha desse conhecimento, essa troca de experiência, né, nos faz crescer enquanto pessoa, enquanto profissionais. Ainda mais no meu caso específico, eu trabalho com uma rede grande, né, então nos fortalece, nos anima, porque tem vezes que a gente até pensa em desistir, porque são tantos empecilhos, mas eu acredito que a gente tem que perseverar, a gente tem que ter conhecimento, argumento, para que possa a gente começar a mudar concepções, quebrar com paradigmas antigos, né? E esse grupo me trouxe muito crescimento profissional e pessoal, tanto é que eu fiz muitas amizades, a Aninha contribuiu comigo, né, no meu curso de formação de uma forma ímpar, né? E eu só tenho a agradecer. Obrigado. Eu queria agradecer a todos pelo dia de hoje, pela participação no encontro de hoje, mas pela participação durante todo o ano, por tantas reflexões, por tantas coisas boas que nós trocamos, por tanto aprendizado, por tantas dúvidas compartilhadas. Eu acho que hoje aqui a gente está saindo com muito assunto para continuar, muito assunto para o próximo ano. Foi muito bom mesmo, é um prazer estar com vocês todos, é um prazer estudar com vocês. Eu convidaria todos para abrirem suas câmeras, quem está de câmera fechada. A gente vai encerrar a gravação, mas a gente não vai sair, tá? Só para a gente fazer um encaminhamento do nosso encerramento. Queria agradecer, então, a todos. Eu vou encerrar a gravação aqui. E foi lindo mesmo. Muito obrigada.